E aí, Nova Colorist aqui, e hoje eu quero falar um pouquinho sobre Color Balance, que é onde a gente passa a maior parte do tempo. Não é criando looks mirabolantes, não é na parte criativa, mas sim no balanço de branco e batendo as imagens. Então tem alguns conceitos técnicos que eu quero abordar, mas eu vou tentar ficar na parte prática, tá bem? Então vem comigo. Eu vou tentar ser mais prático do que técnico, mas acho que é muito importante abordar alguns conceitos onde muitas pessoas erram. Por exemplo, eu vou começar mostrando nossos scopes. Deixa eu abrir ele aqui. Agora que eu abri nossos scopes, você vai ver essa área aqui, que representa o Hexad 09, que é o espaço de cor que a gente está trabalhando com essa imagem. Porém, a gente está trabalhando com uma array. Deixa eu mostrar aqui, array, e você vê que ela abrange um espaço de cor muito maior do que o Hexad 09. Por que eu estou mostrando isso? Porque, por exemplo, se a gente estiver trabalhando, vamos supor, eu joguei um LUT da array aqui, certo? Eu fiz a transformação com o LUT da array, e a partir deste momento, depois desse node, a gente vai estar trabalhando em Hexad 09. Então, se a gente fizer ajustes depois da nossa transformação, a gente não vai estar usando todo esse espaço de cor, todas essas informações. A gente vai estar se limitando a essa área muito pequena. Então, eu vou mostrar na prática. Aqui, eu vou ativar este node depois da transformação para Hexad 09. Vamos mudar nosso scope e eu vou ativá-lo, certo? O que você vê aqui? O nosso cinza, o nosso preto, ele não está preto, ele está muito opaco, ok? E o nosso branco, como você pode ver nos scopes, ele ficou flat, certo? Ele ficou plano. Então a gente perdeu toda a informação nessa área. Se a gente tivesse feito esse mesmo ajuste antes da transformação, pronto. É o mesmo ajuste, exatamente a mesma coisa. Só que a gente não perde a informação aqui. Claro que no finalzinho começa a perder, porque é um branco absoluto, então se você puxa esse branco absoluto, ele vai começar a perder informação naturalmente. Só que você vê o controle que a gente tem, é um controle muito maior. Mesma coisa para os pretos, manteve eles muito mais do que aqui, que eles viraram cinza. Então, seus ajustes primários você sempre fará antes da transformação, certo? Agora, um outro tópico. Eu nunca aconselho fazer o Color Balance da imagem usando Lift, Gamma e Gain. Sempre usando Color Wheels, certo? Ou aqui, Color Bars, ou HDR. Nunca utilizando Lift, Gamma e Gain. E por quê? Deixa eu mostrar. Aqui eu fiz um ajuste e veja o waveform. Veja como as linhas se comportam, certo? Ok. Agora você vai ver a diferença quando eu mudar para uma versão usando Lift, Gamma e Gain. Pronto. Claro que aqui foi extremo, mas você vê o comportamento das linhas, essas distorções, esses quebrados, por exemplo, deixa eu puxar um pouquinho mais aqui. Tá vendo isso aqui, esse movimento brusco? Os scopes não podem parecer assim. Se eles estão assim é porque você está danificando sua imagem. Então o que eu quero dizer? Claro que você não vai fazer ajustes tão extremos assim na prática, mas o que eu quero dizer é que é muito mais fácil com Lift, Gamma e Gain você quebrar a sua imagem. E se você preservar, a ideia é preservar a imagem, certo? Com o offset, tá vendo o comportamento das nossas linhas? Elas não possuem essas quebras grotescas, certo? Então é sempre a ideia do Color Balance é preservar o máximo possível da sua imagem. Agora, uma outra coisa que muitas pessoas cometem, não é um erro tão absurdo, não é algo necessariamente tão ruim, mas eu só quero mostrar para ficar bem claro. Tint e temperatura. Por que não usar eles para fazer o Color Balance? Eles podem funcionar até certo ponto, não são totalmente inúteis. Porém, eu vou mexer aqui na temperatura, certo? E agora no tint. O que você observa? Ele mexe dos midtones e highlights. Os shadows, as sombras, elas permanecem inalteradas. Então o que acontece? Se sua imagem não está com os pretos balanceados, o tint e a temperatura vai ser inútil. Ele não vai ajustar o problema de balanço nas partes escuras. Por isso eu não recomendo também como uma forma de balanço de branco. Eu acho que você pode usar para um ajuste ou outro na hora de fazer o color balance sem problemas, mas não é o ideal, não é a ferramenta para isso, entendeu? Agora vamos para a prática. Eu sei que demorou um pouco, eu falei que teria mais prática do que técnica, mas vendo bem eu acho que eu menti. Mas vamos lá, agora vai começar. Vamos fazer uma análise da nossa imagem. A primeira coisa que a gente observa é que a exposição está um pouquinho baixa. E ela também está esverdeada. Veja aqui, no nosso Vector Scope, ela está mais para a direção do verde. Um pouquinho do amarelo, muito pouca coisa. E vamos observar a nossa pele. Onde a nossa pele está? Tá vendo? Puxando mais para o verde. Levemente para o amarelo, mas não. Ela está mais no verde. Aqui, ó.
Veja a bolinha que apareceu no Vector Scope, ela está indicando onde está a nossa pele, certo? Então a gente tem que fazer um ajuste bem simples. Eu vou iniciar criando mais 2 nodes. Aqui eu já fiz a conversão para Hexa09. Eu vou vir aqui em HDR e aumentar equivalente a 1 f-stop na câmera, certo? Que seria jogar um 1 aqui. Pronto, feito isso, nossa imagem ficou um pouquinho excessivamente clara, eu acho. Acho que a gente pode diminuir um pouquinho para meio stop, certo? Ok. Então vamos renomeá-lo exposição. E aqui vamos fazer o nosso Color Balance. Ok. Agora eu vou aumentar a saturação no terceiro node para a gente visualizar um pouquinho melhor. Pode exagerar, certo? Vamos deixar em 75. Observe o nosso scope. Após aumentar a saturação, olha a diferença, certo? A gente consegue visualizar muito melhor onde cada coisa está. A imagem aqui estava muito cinza. Quase um preto e branco. Exagero? Sim, mas quase um preto e branco. Agora a gente vê muito mais cores, muito mais informação. Então vamos voltar para o Node 2 e fazer um ajuste. Nossa imagem ela está mais para esquerda, mais amarelado e mais esverdeado. Então a gente vai vir aqui em Global e puxar para o sentido oposto. Veja o comportamento do nosso scope. Você não vai precisar praticamente nem olhar a tua imagem para fazer esses ajustes. Só olhando o seu scope você já vai conseguir um resultado muito interessante. Vamos centralizar isso aqui. E vamos levar a nossa pele para onde ela tem que estar, certo? Pronto. Então a gente saiu disso aqui e chegamos nesse resultado com pouquíssimos passos, certo? Temos um balanço de branco bem decente, bem razoável, acho que ficou bem legal. Agora usando o nosso segundo método, Printer Lights. Eu não vou usar o meu teclado, eu vou usar o meu Stream Deck. Eu acho que vai ficar até mais fácil de entender e de observar. Mas você pode usar o seu teclado numérico sem problema, certo? Então vamos lá no segundo node. E aqui a gente vai fazer o quê? Como a gente viu, vamos observar a nossa imagem. O verde está muito mais evidente do que o nosso vermelho e azul. Então vamos começar fazendo o quê? No segundo node, vamos subtrair o nosso verde. Observem o scope. Já temos um resultado bem interessante. E agora vamos adicionar um pouquinho de azul e ciano. Menos ciano e menos verde. Ok, interessante. E vamos adicionar os dois juntos. Azul e vermelho. Pronto. Acho que a gente já tem um resultado bem legal, bem mais equilibrado. E vamos comparar agora com o ajuste feito com HDR. Esse é o HDR. Eu acho que agora o ajuste feito pelo Printer Lights ficou melhor. Esse, ao meu ver, agora estava bem azulado, né? E esse está interessante. Acho que dá para a gente remover um pouquinho de amarelo. Vamos lá. Certo? E adicionar magenta. É bem legal que você consegue adicionar essas combinações de cores já. Amarelo, ciano e magenta. Então vamos lá, legal, acho que a gente tem um resultado bem interessante. Agora vamos para outro exemplo. Primeiro de tudo eu vou ajustar a nossa exposição, eu vou colocar um 7 aqui. Ok, para ficar mais fácil da gente fazer o balanço e tudo mais. Eu vou para o próximo node, eu acho que a saturação desse está um pouquinho melhor, mas vamos adicionar um pouquinho. Em Primaries. Em 60 mais ou menos, bem pouca coisa, tá? Talvez a gente tire isso aqui depois, a gente pode mudar após fazer o balanço de branco. Vamos observar os scopes. O que a gente pode observar, obviamente, o vermelho está muito acima, certo? Muito vermelho na imagem e pouco azul. Aqui no Vector Scope a gente pode observar a mesma coisa, muito em direção ao vermelho. Então a gente pode vir simplesmente em HDR, vermelho está aqui, direção oposta. Certo? Como você pode ver, a saturação ficou baixo agora. Então eu vou voltar nesse outro node, vir em Primaries e aumentá-la lá para casa dos 70. E basicamente é isso. E agora a gente vai fazer uma outra versão utilizando as Printer Lights. Aqui vamos simplesmente remover vermelho e adicionar azul. Opa, foi um pouco demais. Ok, legal. Remover amarelo e adicionar ciano. Certo? Eu acho que no caso do Printer Lights, como a gente reduziu muito verde, o que acontece? A exposição ela vai abaixar junto. A exposição ela vai descer. Então, para corrigir isso, vamos voltar aqui no nosso primeiro node e vir em HDR Color Wheels. E simplesmente adicionar um pouquinho e vem
e pode vir aqui em gama e ajustar um pouquinho. Pronto. Certo? Então a gente saiu disso aqui com o nosso Color Balance e chegou nesse resultado aqui. Vamos comparar com o HDR, aqui o HDR e aqui o Printer Lite. Bom, então é isso aí, espero que tenha ajudado, que essas técnicas tenham esclarecido, principalmente o conceito por trás, para que você possa fazer o Color Balance de diferentes imagens. Não é uma coisa difícil, é uma coisa de repetição que você aprende, aí acaba virando uma coisa mais intuitiva, você bate o olho e já sabe o que é necessário, e você seguindo o seu Vector Scope acaba ficando muito fácil. É uma parte vital do trabalho, e é isso, espero que esse vídeo tenha ajudado, e se sim, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal aí e me segue lá no Instagram. Estamos quase batendo 10 mil inscritos, seguidores, sei lá. E é isso aí. Valeu!